Fala galera, aqui é a professora Michele Granado e você está no canal Matemática 10. Bom pessoal, o nosso assunto de hoje é função. Nós vamos tratar especificamente da função de primeiro grau, ou função afim, como ela também é conhecida, beleza? O nosso vídeo hoje é uma introdução, nós vamos falar sobre o conceito da função afim. Vamos fazer alguns exemplos e nos atentar a alguns detalhes da definição e da construção da lei de formação de uma função afim, beleza? Posteriormente, teremos mais vídeos, mais aulas, desenvolvendo mais sobre as funções e até mesmo os outros tipos de funções, beleza? Então vem comigo que a aula vai começar. Bom, pessoal, como eu mencionei, o assunto de hoje, é função afim ou função de primeiro grau. A função de primeiro grau ela é conhecida também muito como função afim. Os livros trazem essa nomenclatura aí para a função de primeiro grau. Beleza? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilha, dá o like, divulga o nosso canal para estar ajudando o crescimento do nosso canal e a divulgação aí, de informação, de conhecimento matemático, beleza? Então vamos lá. Olha só, vamos começar aí por um momento de reflexão. Imagina a seguinte situação. Na produção de peças, uma determinada fábrica tem um custo fixo de R$200. Olha só, um custo fixo. Olha a palavra aqui, ó, fixo. Esse custo é fixo. Mais um custo variável. Olha só, a gente tem dois pontos a considerar nessa situação. Um custo fixo e um custo variável de R$1,20 por peça produzida. Qual o custo de produção de 10.000 peças? Vamos refletir um pouquinho? Bom, a gente sabe que o nosso custo total, a gente pode dizer o seguinte, que o meu custo total, ele vai ser igual à parte fixa, aquele custo fixo que eu tenho, mais aquela parte variável. Vocês concordam comigo? Que eu posso escrever isso aqui? O custo total da minha produção vai ser uma quantia fixa, que pode ser qualquer tipo de despesa fixa que não venha ao caso aqui no exercício, que começa por quanto? Por R$200. Mas uma parte que pode variar de acordo com a minha produção. Se eu levar em consideração esse exercício, essa situação que a gente está refletindo sobre ela, a gente pode dizer que o nosso custo total começa com R$200, mais R$1,20 vezes 10.000. Vocês vão falar, por que, Michele, R$1,20 vezes 10.000, por que 200? Vamos voltar lá no nosso enunciado. Quanto que ele tem de despesa fixa, de custo fixo? R$200. E ele gasta mais R$1,20 para produzir cada peça. E ele quer produzir 10.000 peças. Se a gente pensar nisso aqui, a gente tem R$200. Quanto vai dar R$1,20 vezes 10.000? O 10.000 tem quantos zeros? 4, não é? Então, a nossa vírgula vai andar quantas casas? 4 casas, não é? Então, o que nós vamos ter? A gente vai ter aqui, ó, a vírgula andou 1, 2, viraria 120, mais 2 zeros, 4 casas. A gente teria 12.000. Se eu somar 200 mais 12.000, a gente vai ter o quê? 12.200 reais. Então, o meu custo total de produção, ele depende de uma parte fixa e de uma parte variável. Por que eu estou trazendo esse exercício que eu chamei de momento de reflexão para vocês? Porque nesse tipo de situação, a gente consegue perceber de forma bem clara uma relação de dependência, onde o custo total depende de quanto eu tinha de custo fixo e depende mais ainda de quanto eu tinha de custo variável. E esse custo variável, apesar dele ter definido R$1,20 por peça, esse custo variável vai depender da quantidade de peças. Olha só a ligação.
o meu custo efetivo final para minha produção, na minha fábrica, na minha empresa, vai depender obrigatoriamente da quantidade de peças produzidas. Tá vendo uma relação de dependência? Se eu disser que eu tenho um custo Y, um valor Y para o custo, esse valor Y vai depender das X peças que eu vou produzir, de uma quantidade X de peças que eu vou produzir. Conforme essa quantidade de peças pode aumentar ou pode diminuir, o meu custo total pode aumentar ou diminuir. Essa é a ideia de uma função. E no nosso caso, nós vamos trabalhar mais com a função de primeiro grau neste momento. Mas esse é o conceito geral de função. Função é uma relação de dependência, uma relação entre dois elementos, uma relação entre duas grandezas. Nesse caso, a grandeza custo total e a grandeza quantidade de peças. Beleza? Então, vamos lá. Vamos definir teoricamente isso aí. Então, função, ela determina uma relação entre elementos de dois conjuntos. No nosso exemplo anterior, eu tinha um conjunto onde tinha os valores para o meu custo total e um outro conjunto que me daria os valores para peças produzidas. A relação entre esses conjuntos me dá uma função. Ou seja, para cada valor de X, para cada peça produzida, eu teria um valor Y, que seria o quê? O custo total de produção. Beleza? Esse Y eu posso dizer que é a minha f de x. Por que f? Justamente para lembrar a palavra função. Uma função de x. Uma função, uma relação de dependência que a partir das minhas x peças me daria o meu custo y. Beleza? Então, essa definição que está escrita aqui tem tudo a ver com o que a gente falou na tela anterior. O conjunto formado por todos os valores que damos para x, que seria os possíveis valores para as minhas peças produzidas, eu chamo de domínio da função. E o conjunto formado pelos valores de y, ou seja, a minha f de x, aqueles possíveis valores também para o meu custo, que depende da minha quantidade de peças produzidas, eu chamo de imagem. Ou seja, a imagem da função sempre vai depender do domínio da função. Trazendo essa definição para o exemplo que eu iniciei a aula, o que eu posso dizer? Que o custo total da minha produção, da minha fábrica, sempre vai depender da quantidade de peças produzidas. Então, a quantidade de peças produzidas seria o nosso X, o nosso domínio, e o custo total seria o Y, a nossa imagem, ou seja, a nossa f de x, a função do nosso valor x. Beleza? Então, formalizando essa nossa conversa, o que a gente pode ter aqui como definição para a função? Seja um conjunto A, imagina um conjunto A com vários elementos que eu chamo de x. E um outro conjunto B com vários elementos que eu chamo de y. Nós temos uma f de A em B, nós temos uma função de A em B. Ou seja, uma função, uma relação que associa os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Graficamente, aqui, ó, por meio de um desenho, a gente teria isso. Aqui seria o meu conjunto A, vou colocar um Azinho aqui, é o meu conjunto A, e aqui seria o meu conjunto B. Os elementos do conjunto A estão associados ao nosso conjunto B. Ou seja, aqui no meu conjunto A eu tenho vários valores para x, nesse conjunto A seria os possíveis quantitativos de peça que eu teria. Eu quero produzir 10 mil peças, quanto eu vou pagar? A quantidade de peças está aqui no conjunto A e quanto eu vou gastar, né, estaria aqui no conjunto B. Aí eu quero produzir 5 mil peças, ele vai estar associado a um custo total no conjunto B. Quero produzir 2 mil peças, ele vai estar associado a um custo total no conjunto B. Então a gente tem essa relação entre conjuntos. O meu primeiro conjunto é o domínio e os valores que estão no meu segundo conjunto são as minhas imagens, beleza? Então assim, a gente tem que dizer o seguinte, que cada elemento x será levado, estará ligado a apenas um único elemento y. Isso é muito importante. Uma função só existe quando todos os possíveis valores de x, todos os elementos lá do conjunto A, estão ligados a um único elemento y no conjunto B. Beleza? Então, essa ocorrência, esse acontecimento,
Essa associação vai acontecer por meio de uma fórmula, de uma lei de formação, beleza? Semelhante ao que nós fizemos lá no exemplo inicial. Eu peguei 200 mais R$1,20 vezes 10 mil, lembram? Ali era uma fórmula matemática, onde eu tinha que multiplicar o valor de cada peça por 10 mil, que era a quantidade, e somar com 200, que era o custo fixo. Beleza? Então, a partir disso, a gente pode dizer o seguinte, que x sempre será a minha variável independente e y será a minha variável dependente. Como assim, Michele? Imagina lá no exemplo que a gente iniciou a aula. Bom, eu quero produzir 10 mil peças, beleza? O que vai depender desse valor 10 mil? O custo que eu vou ter de produção. Então, 10 mil é a minha grandeza independente, seria o meu x. E o valor que nós encontramos, que deu 12.200, não foi? Seria o nosso y, a nossa variável dependente. O custo dependeu da quantidade produzida, beleza? Então, em toda função afim, para nós encontrarmos o nosso y, que é a nossa imagem, que é a nossa grandeza dependente, basta termos inicialmente o valor de x. Se nós tivermos o valor de x, nós podemos substituir na lei de formação da função e podemos encontrar o y, que é a nossa imagem. Parece confuso, mas nós vamos fazer alguns exemplos e vocês vão conseguir perceber todos esses detalhes que nós falamos aqui. Olha só, vamos pegar um exemplo aí. Uma empresa de planos de saúde propõe a seus clientes as seguintes opções de pagamento mensais. Olha só, eu tenho duas opções para pagamento. Um plano A, onde ele me cobra um valor fixo de R$110 mais R$20 por consulta dentro do período. E o plano B, um valor fixo de 130 mais R$15 por consulta. Então, a gente tem aqui, ó, 110 é fixo, 20 é variável. Como assim, Michele? Mas 20 é 20. Quando eu falo que 20 é a minha parte variável, eu estou querendo dizer que eu posso ter uma consulta pagando R$20, eu posso ter duas, eu posso ter três. Então, esse 20 está ligado à parte variável da função. Beleza? Aqui é a mesma coisa, 130 é o custo fixo e R$15 por cada consulta. Escreva a lei de formação da função para cada plano, considerando o paciente que faz X consultas aí no período. Então, pessoal, vamos começar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, plano A e vamos colocar aqui plano B. Vamos entender a situação. O plano A, vamos imaginar o seguinte, que o nosso valor pago vai ser igual a taxa fixa mais R$20 vezes o número de quê? Consultas, concordam comigo? E a nossa opção B, a gente tem ideia semelhante. A gente pode dizer que o valor pago vai ser igual à taxa fixa mais R$15 vezes o número de consultas que a pessoa fez. Por quê? Porque o número de consultas pode variar de mês a mês. Pode fazer uma, pode fazer nenhuma, pode fazer duas, beleza? Então, eu vou dizer que o valor pago é a minha f de x. Porque o valor pago vai depender de quem? Das minhas consultas. E ele mencionou aqui pra gente, ó, que uma pessoa faz x consultas. Esse x pode ser um número qualquer. Então, a minha f de x começa com... Qual é a parte fixa do plano A? R$110. Mais R$20 vezes... Quantas consultas o paciente fez? X. Conforme o x for variando, o seu valor pago também vai variar. Beleza? Aqui a gente tem, ó, f de x, seria o valor pago. Qual é a taxa fixa? 130 mais 15 vezes... Quantas consultas a pessoa fez? X consultas. Olha só que legal, tá vendo? A gente acabou de escrever uma lei de formação
para a nossa função afim. E por que a nossa função afim é chamada também de função de primeiro grau? Porque a nossa incógnita x tem expoente igual a 1. Qual é o expoente desse x? 1. Qual é o expoente desse x? 1. Então, o grau de uma função é dado pelo valor do expoente da incógnita, da letrinha, da variável. A nossa variável x tem expoente 1, nossa variável x tem expoente 1, a nossa função é função do primeiro grau, ou seja, uma função afim. Beleza? Então, perceberam que é simples a ideia da lei de formação? A ideia da lei de formação é essa. Sempre a gente tem uma parte fixa e uma parte variável. O x pode variar e foi multiplicado por um número 20, que era o valor de cada consulta. O x pode variar, porque é a quantidade de consultas, e foi multiplicado por 15, que era o valor de cada consulta. Beleza? Tá aí a lei de formação para cada um dos planos. Tranquilo? Michele, se eu quisesse saber quanto eu vou pagar por 10 consultas, só você substituir 10 no lugar de quem? No lugar de x, igual a gente fez lá no início, naquela outra situação, onde a gente colocou 10 mil peças para aquela nossa fábrica. Beleza? Então, o que a gente pode concluir a partir desse exemplo resolvido aí? Toda função do primeiro grau, ou seja, uma função afim, ela será uma função de R em R. A gente faz essa leitura, f de R em R, ou seja, ela liga números reais a outros números reais. Definida como f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais. Olha aqui, vários exemplos. F de x igual a 2x mais 9. F de x igual a x mais 10. F de x igual a menos 2x menos 5. F de x igual a menos 3x mais 11. F de x igual a 8x menos 2. Todas são funções do primeiro grau. A gente tem o 9, que seria a parte fixa, o 10, a parte fixa, o menos 5, o 11, o menos 2. E onde está a parte variável aqui? Ó, o nosso 2x. Porque eu vou ter 2 vezes x e o x pode variar. Aqui é x, menos 2x, menos 3x, 8x. Beleza? Nesse tipo de função, o número a é chamado de coeficiente do x. Ele é o númerozinho que multiplica o x. Lá no nosso exemplo anterior, do plano da de saúde, o nosso A era aquela taxa por cada consulta. Em um plano era 15 e outro plano era 20, certo? Isso vai representar o quanto cresce ou o quanto decresce a nossa função. E o número B, ele é chamado de termo constante, ele é a parte fixa. No nosso exemplo anterior lá do plano de saúde, um era 110 e outro era 130, não era? Lá no nosso exemplo inicial da fábrica, era aquela taxa fixa de R$200. Beleza? Vamos ver mais outro exemplo. Aqui já não é uma situação real, já não é um probleminha de leitura e interpretação. Já é uma questão só de aplicação dos conceitos. Considerando a função afim f de x igual a 3x menos 4, calcule. Letra A, f de 2, ou seja, o valor da função quando x for 2. Letra B, f de menos 5, ou seja, o valor da função quando x for menos 5. Letra C, o valor de x quando a minha f de x for igual a 14. Aqui ele inverteu a situação. Aqui ele não te dá o x, ele quer achar o x. E a letra D, f de 1/3. Então, vamos lá. O que ele quer na letra A? Ele quer que a gente calcule o valor da f de 2. O valor da função quando meu x é 2. Então, eu vou pegar f de 2 igual. No lugar de 3x, o que eu vou colocar? 3 vezes 2 menos 4. F de 2 é igual a 3 vezes 2, 6, menos 4. F de 2, 6 menos 4, 2. Pronto. Quando o meu domínio for 2, a minha imagem também é 2.
Só substituir. Olha a letra B, vamos lá. F de quem? De menos 5. No lugar de 3 vezes x, eu vou colocar 3 vezes menos 5. Menos 4. Então, nós temos que f de menos 5 é igual a 3 vezes menos 5, menos 15, menos 4. F de menos 5 vai ser igual a menos 15, menos 4, menos 19. Ou seja, quando o meu x for menos 5, a minha imagem é menos 19. Gente, eu costumo brincar com os meus alunos e eu digo para eles o seguinte, que a função ela é uma máquina transformadora. Entra um número e sai outro. Entrou 2, saiu 2. Entrou menos 5, saiu menos 19. Entra um domínio, sai uma imagem. Beleza? Agora, aqui, a história muda. Vamos lá para o enunciado. Ele disse, calcule. Calcule o quê? Calcule x. Ele não nos forneceu o valor de x. Ele quer que nós calculemos o x sabendo que a nossa f de x vale 14. Ou seja, ele quer achar o x quando a f de x vale 14. Então, se eu pegar a função aqui, f de x, 3x menos 4, eu não vou colocar o 14 no lugar do x. Ele me disse que a minha função é que vale 14. Ele fez o processo inverso. Ele me deu a imagem. E ele está atrás do domínio. Isso pode acontecer? Pode. Você tem que tomar cuidado para substituir os elementos no lugar certo. Se o exercício menciona para você o domínio, te fornece o domínio, você vai substituir o x. Se ele faz essa inversão, se ele faz essa mudança, fique esperto, que você vai substituir a imagem para achar o x. Aí agora a gente continua a nossa escrita, 3x menos 4. Bom, uma equação do primeiro grau, tranquila, eu vou passar o menos 4 para lá. Vai vir mais 4 e o 3x ficou quietinho. 14 com 4, 18 é igual a 3x. Esse 3 que está multiplicando vai cair para o outro lado, dividindo. 18 para 3 dá quanto? 6. Olha só que beleza. O que a gente descobriu? Que quando a f de x é 14, quando a minha imagem é 14, quando a minha função me dá um resultado 14, é porque quem entrou lá dentro dela? Um x igual a 6. Beleza? Aqui, pessoal, no item D, ele faz semelhante o A e o B. Ele quer f de 1/3. Então, eu vou pegar f de 1/3 igual a 3 vezes, no lugar do x, 1/3 menos 4. Então, f de 1/3 é igual. 3 vezes 1/3, eu teria aqui embaixo tem 1. A gente tem 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Menos 4. A gente tem que f de 1/3. 3 sobre 3 é 1. Menos 4. 1 menos 4. Menos 3. Ou seja, quanto vale a imagem da minha função quando o x é 1/3? Vale menos 3. Beleza? Esse exercício é um exercício só de aplicação, de substituição. Te dou o domínio, você acha a imagem. Se eu te der a imagem, você acha o domínio. Beleza? Para finalizar, vamos ver uma questãozinha do Enem, que trata de função de primeiro grau. Tranquilo? Vamos lá. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades em que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas seguintes equações. Quando a gente olha para essas equações, pessoal, nada mais é do que uma função de primeiro grau, certo? Função do primeiro grau aqui, função do primeiro grau aqui, onde esse QO está fazendo o papel do seu Y na sua imagem e esse P está fazendo o papel do seu X, o seu domínio. QD
está fazendo o papel do seu y, a sua imagem, e o p está fazendo o papel do x, do seu domínio. Beleza? Em que QO é a quantidade de oferta e QD é a quantidade de demanda. Ele usa as letras para facilitar a leitura. QO, Q de quantidade, O de oferta. QD, Q de quantidade, D de demanda. E P, para lembrar o quê? Preço do produto. Beleza? A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram preço de equilíbrio. Olha só. Preço de equilíbrio de mercado. Ou seja, o que é esse preço de equilíbrio? Ele te explica aqui, ó. Quando QO e QD se igualam. Então, ele já deixou claro o que é encontrar o preço de equilíbrio. É quando essas equações se igualam. É quando a quantidade de oferta se iguala à quantidade de demanda. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Bom, ele está a fim de achar o P. Ele quer achar o P. A pergunta é essa: quanto vale P? Em que situação? Quando o nosso QO, a nossa equação QO, a nossa função QO, se iguala à nossa função QD. Quem é a expressão? Quem é a função QO? Vou lá no enunciado. Ela começa com menos 20 mais 4P. Igual. Quem é QD? 46, ó, tô pegando lá de cima, menos 2P. A gente tem uma equação com uma única incógnita, joga todo o P para um lado e quem não tem P para o outro. Então, eu vou descer o 4P aqui, esse menos 2P vem para cá somando, a gente desce o 46 e o menos 20 vem para cá o quê? Somando também. 4P com 2P, 6P. 46 com 20, 66. Se a gente continuar aqui do outro lado, a gente tem P é igual a 66 sobre 6, porque o 6 que está multiplicando vai dividindo. E o P vale quanto? 11. Então, qual é o nosso preço de equilíbrio? 11, letra B. Beleza? Valeu, galera. Obrigado pela companhia, por mais uma aula aqui juntos. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, compartilha, divulga e logo, logo tem mais vídeo para a gente continuar no estudo das funções. Valeu, brigadão, um abraço, tchau, tchau.